Boa noite, pessoal. Então, eu vou resolver com vocês o questionário que eu mandei sobre esse slide, né, que é o uso do DEA na ressuscitação cardiopulmonar. Já para adiantar para vocês, muitos até devem ter se perguntado se ainda usa esse termo ressuscitação. Então, a gente vai acabar encontrando ressuscitação, mas o mais utilizado é reanimação, certo? Reanimação cardiopulmonar, tá? Com o uso do DEA. Então, vamos para a primeira pergunta. Então, defina a parada respiratória. Então, de acordo aqui com a aula, qual que é a definição de parada respiratória e cardiorrespiratória? Vamos começar falando da respiratória, depois eu falo um pouco da cardiorrespiratória. Bom, então, a gente vai ter tanto uma parada respiratória completa como parcial, tá? Até alguns alunos vieram me perguntar, tiveram dúvidas, tá? Eu disse que normalmente a parada respiratória, ela vai acontecer ou em afogamento ou em obstrução por vias aéreas superiores, tá? E ela pode ser completa ou parcial. Completa é quando não tem nenhum movimento respiratório, quando não entra nada de ar. E parcial, quando o paciente ele tenta respirar, mas por algum motivo, pode ser um motivo sistêmico, né? Algum problema neurológico, ou pode ser por um corpo estranho, tá? Que ele não consiga respirar de forma correta, tá? Então, a gente vai ter parada respiratória nessas duas situações, tá? Pode ser por um afogamento, pode ser por um problema sistêmico, como pode ser também por um corpo estranho, tá? E o que é a parada respiratória? Então, parada respiratória, a gente define ela melhor quando o paciente ele tem circulação, tá? Ele tem presença de pulso, mas ele não tem expansão torácica, tá? Então, caso o paciente ele tenha pulso e a respiração parou, então aí é só uma parada respiratória, tá? E é importante a gente saber identificar, porque o atendimento na parada respiratória é diferente do atendimento da parada cardiorrespiratória, que a gente vai ver depois na 2 e na 3. Vamos à parte B da questão 1. Então, parada cardiorrespiratória. Então, o que vem a ser uma parada cardiorrespiratória? Bom, parada cardiorrespiratória, então, é a ausência de sinais motores, de pulso e respiração. Então, a vítima, né, o paciente, ele vai estar sem nível de consciência, ele não responde. Lembrando que a gente vai constatar esse nível de consciência no adulto chamando pelo ombro. No lactente, a gente chama pelo dorso do pé, pela plantinha do pé. Então, a gente sempre, quando for fazer o atendimento do lactente, é no pezinho que a gente vai estimular. No adulto, é pelo ombro. Então, a gente vai lá, vai chamar fulano, fulano, tá? Se ele não responde, ele não tem responsividade. E a gente vai verificar o pulso e a respiração. Se ele não tiver nem pulso nem respiração, é uma parada cardiorrespiratória. Lembrando que a gente vai ter alguns locais para verificação de pulso, tá? Então, aqui a gente tem alguns locais que podem ser verificados o pulso, tá? O mais utilizado é o pulso carotídeo, que é bem fácil de localizar, tá? Então, a gente vai fazer essa verificação por meio do pulso carotídeo, que é nesse desenho aqui, tá? Aqui no pescoço, pode ser tanto de um lado como do outro, tanto faz, tá? Então, a gente vai conseguir verificar, né, se esse paciente tem circulação por meio de pulso central, tá? Então, só para refrisar, parada respiratória, presença de circulação, ausência de respiração, pode ser tanto parcial como total. Parada cardiorrespiratória, ausência de responsividade, ausência de pulso e ausência de respiração, tá? Outra dúvida também que vieram me perguntar, se na parada respiratória o paciente sempre vai estar inconsciente. Nem sempre, tá? Muitas vezes pode acontecer dele ter uma obstrução de vias aéreas superiores e ele ainda tá com nível de consciência. Porém, se não for feita de forma rápida essa desobstrução do corpo estranho, então, por conta da falta de oxigenação, esse paciente ele vem a perder a consciência.
mas pode acontecer dele ter uma parada respiratória até total e tá consciente, tá? Que vai ser por pouco tempo. Imagina quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem respirar? 2 minutos? Tá? Alguns têm uma resistência maior, outros menor. Porém, é óbvio que um tempo sem oxigenação, sem ventilação, não vai ter circulação e a pessoa, por conseguinte, ela vai perder o nível de consciência, tá? Mas a parada respiratória pode ser com um paciente consciente também. E outro detalhe, toda vez que a gente vai fazer o atendimento da parada, tanto da respiratória como da cardio, quando a gente responder a 2 e a 3, eu vou falar para vocês sobre a conferência a cada 2 minutos. Quando está sendo feito o atendimento, a cada 2 minutos a gente vai verificar. Vai verificar pulso e vai verificar a respiração, tá? Na parada respiratória, se o paciente ele fica em um tempo em parada respiratória, ele começou com parada respiratória, ele tem circulação, porém ele não retorna, né? Ele não consegue retornar dessa parada, ele pode evoluir também para uma parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando que uma pessoa ela depende de oxigenação para poder, né, ter o funcionamento do coração, para poder fazer a hematose, né, que é feita no pulmão. Então, ele vai precisar dessa oxigenação para poder ter também o funcionamento de outros órgãos vitais. Bom, vamos para 2. Então, como é identificado uma parada cardiorrespiratória? Então, essa eu já falei para vocês. A gente vai identificar por meio do nível de consciência e observação de expansão torácica e sinal de circulação. Onde é verificado? Em pulso central, tá? Então, o mais indicado é o carotídeo. E qual atendimento no adulto? Então, quando eu pergunto do atendimento no adulto, então eu faço referência no adulto serão 30 compressões por 2 ventilações, lembrando da profundidade, que é uma profundidade de 5 centímetros, não ultrapassando de 6, tá? A frequência é de 100 a 120, lembrando que o local para realizar as compressões vai ficar na linha mamilar, na linha central da linha mamilar. Então, a gente vai entrelaçar as mãos e vai aplicar as compressões com a região hipotenar da mão, tá? Então, aplicar a força na região hipotenar, porque senão fica uma compressão que não fica, né, satisfatória. Pergunta número 3, como é identificada uma parada respiratória e qual o atendimento? Então, a parada respiratória é identificada por meio da observação de expansão torácica, tá? Então, se a gente viu que o paciente não tem expansão torácica, então, ele pode estar sim numa parada respiratória. E o atendimento da parada respiratória vai ser uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Que vai ser equivalente a 10 respirações por minuto, tá? Então, quer dizer que quando o paciente tem apenas uma parada respiratória, não é necessário realizar compressão, porque ele já está com circulação. O que ele precisa é de oxigenação, de ventilação, tá? Então, a gente vai oferecer essa ventilação, tá? Uma ventilação a cada 6 segundos. Isso no adulto. Por que no adulto? O adulto, ele vai ter uma frequência respiratória um pouco menor do que a criança, tá? Então, isso não quer dizer que eu vou ventilar muito mais a criança do que o adulto. A gente tem uma leve tendência a fazer um pouco mais de ventilação na criança do que no adulto. Eu digo que mais ou menos a cada 5 segundos uma ventilação na criança, tá? Porque a frequência respiratória da criança é maior do que a do adulto, tá? O valor de referência é maior. Então, esse é o atendimento. Agora, vamos na questão número 4. Qual deve ser o atendimento de uma parada cardiorrespiratória no paciente com via aérea invasiva?